No meio de um tempo sombrio em Judá, quando a violência, a injustiça e a corrupção se espalhavam por todos os lados, viveu o profeta Abacuque. Diferente de muitos profetas, ele não começa sua história levando apenas mensagens de Deus ao povo. Abacuque inicia com um clamor profundo, quase uma súplica desesperada. Ele olha ao redor e vê a maldade prosperando, os inocentes sofrendo, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Em suas palavras iniciais, ele pergunta: Até quando, Senhor? Clamarei por socorro, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei a ti, violência, e não salvarás? Essas palavras revelam um coração humano, sincero, que não entende o motivo de Deus permitir tanta dor. Abacuque não esconde sua angústia, nem finge ter todas as respostas. Ele conversa com Deus, como um filho aflito, que busca entender o Pai. Aqui começa uma das jornadas mais profundas da Bíblia, não apenas de profecia, mas de fé. Abacuque quer respostas, mas mais do que isso, ele quer enxergar o propósito divino em meio ao caos. Sua história nos mostra que Deus permite que façamos perguntas, que abramos o coração, que expressemos nossa dor. Após o clamor sincero de Abacuque, Deus responde de uma forma inesperada. O Senhor não repreende o profeta por suas perguntas. Ao contrário, revela que está agindo, mesmo quando parece estar em silêncio. Deus diz que está levantando os caldeus, babilônios, uma nação poderosa e temida, para executar juízo sobre Judá. Essa resposta surpreende Abacuque. Ele esperava ouvir que Deus iria acabar com a injustiça de imediato, talvez trazendo paz e restauração. Mas Deus anuncia que usará uma nação ainda mais cruel para corrigir seu povo. Isso levanta ainda mais perguntas no coração do profeta. Por que o justo permite que os mais ímpios triunfem? Por que castigar o povo usando aqueles que são piores do que eles? Mesmo assim, Deus deixa claro, seu plano vai além do que Abacuque consegue enxergar. Ele afirma que está escrevendo uma visão que se cumprirá no tempo determinado. Ela não falhará. Pode parecer lenta, mas virá no momento certo. E então, Deus pronuncia uma das declarações mais poderosas da Bíblia. O justo viverá pela sua fé. Aqui, o Senhor ensina que mesmo diante do caos e da aparente demora da justiça, o caminho do justo é confiar, permanecer firme e viver pela fé. A história avança para um nível mais profundo, de questionamento para a confiança. Após ouvir a resposta de Deus, Abacuque continua inquieto, mas demonstra fé. Ele decide subir a sua torre de vigia, um lugar elevado e silencioso, onde poderia estar atento para perceber a próxima palavra do Senhor. Esse ato representa não apenas uma posição física, mas espiritual: esperar, observar e confiar. Abacuque declara: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responda quando eu for erguido. Ali no topo ele observa a terra de Judá, vê os sinais da ameaça babilônica, sente o peso da profecia, mas decide aguardar a resposta de Deus com paciência. Não se trata mais de reclamar, mas de confiar que o Senhor tem um plano maior. Enquanto aguarda, o Senhor lhe confirma que a visão deve ser escrita de forma clara, para que todos possam lê-la e compreender que sua justiça virá no tempo certo. Não será tarde, não falhará. Abacuque entende que a fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas permanecer firme quando nada faz sentido. Essa parte da história mostra o profeta passando do desespero para a vigilância, confiante em uma lição para quem espera respostas divinas. Enquanto Abacuque permanece em sua torre de vigia, Deus lhe revela uma mensagem ainda mais profunda. Um anúncio de juízo sobre os ímpios. O Senhor descreve 5 ais, que representam advertências contra a arrogância, a opressão e a idolatria, que reinavam não apenas entre os povos inimigos, mas também em Judá. 1. Ai dos que acumulam riquezas injustamente, explorando os pobres e oprimindo inocentes. 2. Ai dos que enriquecem às custas da violência, construindo poder sobre sangue derramado. 3. Ai dos que edificam cidades com injustiça, levantando monumentos de glória pessoal, enquanto ignoram o sofrimento humano. 4. Ai dos que corrompem e embriagam os outros, levando-os à vergonha e pecado. 5. Ai dos que confiam em ídolos, obras de suas próprias mãos, enquanto rejeitam o Deus vivo. Deus afirma que toda arrogância cairá, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Abacuque começa a perceber que o juízo divino não é apenas punição, mas também correção, trazendo justiça para o mundo e revelando a soberania de Deus. Mesmo que o mal pareça prosperar por um tempo, ele não permanecerá para sempre. Diante da revelação dos juízos de Deus e das advertências contra os ímpios, Abacuque não reage mais com questionamentos, mas com reverência. Ele compreende que os planos divinos vão muito além do entendimento humano e que a justiça do Senhor é perfeita, ainda que difícil de compreender no momento presente. O profeta começa a orar, reconhecendo a santidade de Deus. Senhor, ouvi a tua fama, temo que realizas. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa oração marca uma mudança no coração do profeta.
Ele não pede mais respostas, mas a manifestação da glória de Deus e sua misericórdia no meio do juízo. Abacuque entende que a disciplina divina não é para a destruição, mas para a restauração e justiça eterna. A visão de Deus se torna grandiosa. Ele é descrito vindo de Temã e do Monte Parã, envolto em luz e poder, fazendo tremer a terra e os povos diante de sua majestade. Essa descrição mostra o Senhor como o Rei soberano, Senhor da história e juiz das nações. Abacuque começa a ver não apenas o juízo, mas a esperança da salvação e da restauração que virá. Sua oração se transforma em cântico, preparando o caminho para o clímax da história, onde a fé triunfa sobre o medo. Após sua oração de reverência, Abacuque sente a presença de Deus de forma ainda mais intensa. Ele compreende que a fé não é apenas esperar, mas sustentar o coração e a alma em meio ao caos. Mesmo com a violência e a injustiça crescendo em Judá, ele confia que o Senhor permanece soberano, guiando cada detalhe da história e controlando o destino das nações. O profeta reflete sobre a fragilidade humana. Riquezas, poder e alianças são passageiras. A verdadeira força está em viver pela fé, confiando no Deus eterno. Ele declara que, mesmo que a figueira não floresça e a colheita falhe, sua alma se alegrará no Senhor, pois Ele é a salvação e a esperança de todos os justos. Em sua visão, Abacuque observa Deus atuando não apenas como juiz, mas como redentor. Ele percebe que a justiça divina não se limita a punir os ímpios, mas também protege, corrige e restaura os justos. Cada evento, cada mudança na história está sob o controle absoluto do Senhor, e nenhuma ação humana pode frustrar seus planos. Assim, o profeta se transforma em exemplo de confiança e esperança. Ele celebra a ação divina com louvor e gratidão, antecipando a vitória da justiça e a manifestação plena da glória de Deus. Abacuque se torna um modelo de fé, mostrando que confiar no Senhor é a força que sustenta a alma diante do desconhecido, da dor e das adversidades, e que a fidelidade de Deus prevalece sobre todos os desafios. Enquanto Abacuque permanece em oração e contemplação, Deus lhe concede uma visão mais ampla do seu poder sobre as nações. Ele vê os caldeus, temidos por sua força e crueldade, mas entende que nada escapa ao controle do Senhor. O orgulho humano é passageiro. A fidelidade e a justiça divinas são eternas. O profeta percebe que, embora os ímpios pareçam prosperar, o juízo de Deus é certo e inevitável. Cada ato será recompensado ou corrigido no tempo determinado pelo Senhor. Essa revelação fortalece Abacuque, que compreende que a fé não é apenas esperar pacientemente, mas reconhecer a ação de Deus mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Com essa visão, Abacuque se torna um mensageiro de esperança para o povo. Ele os ensina que a verdadeira força não está em armas, riquezas ou alianças humanas, mas na confiança em Deus. A fé é a âncora que sustenta a comunidade diante do medo e da incerteza, lembrando que a justiça divina prevalecerá e que a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que se arrependem. O profeta também percebe o equilíbrio divino entre juízo e misericórdia. Cada evento histórico tem um propósito: corrigir, redimir e restaurar. Abacuque se torna, assim, exemplo de coragem e esperança, mostrando que a fé verdadeira não se abala pelas circunstâncias, mas se fortalece à medida que se reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Abacuque agora vê a majestade de Deus em ação sobre toda a criação. Ele observa como o Senhor se move sobre as águas, faz tremer as montanhas e impressiona os povos com sua glória. A visão mostra que a presença de Deus não é apenas justa, mas absolutamente soberana, capaz de transformar o caos em ordem e trazer luz onde há escuridão. O profeta entende que a justiça de Deus será manifestada plenamente. Mesmo aqueles que parecem invencíveis, como os caldeus, estão sob o controle divino. Abacuque percebe que a misericórdia de Deus se estende também aos arrependidos, e que cada juízo é acompanhado da oportunidade de arrependimento e restauração. Enquanto contempla, Abacuque sente seu coração transbordar de louvor. Ele percebe que a fé é a ponte entre o visível e o invisível, entre a dor presente e a esperança futura. Cada raio de luz, cada tremor da terra confirma que o Senhor é soberano e que a confiança nele é segura. O profeta entende que o juízo não é meramente punição, mas instrumento de correção e de revelação da glória divina. Ele se alegra, sabendo que mesmo em tempos de calamidade, a justiça e a misericórdia de Deus prevalecem, e que o caminho do justo é permanecer firme, confiante e cheio de esperança, louvando ao Senhor em todas as circunstâncias. Abacuque reflete sobre sua própria vulnerabilidade e a fragilidade humana diante da grandeza de Deus. Ele admite que não pode controlar os acontecimentos do mundo, mas celebra a força que a fé proporciona. Mesmo nas horas mais sombrias, ele percebe que sua alma encontra alegria no Senhor, reconhecendo que a presença divina é suficiente para sustentar e guiar o povo. O profeta declara que o conhecimento de Deus transforma o medo em coragem, a dúvida em confiança e a angústia em esperança. Ele entende que a fé não é apenas resistência, mas um meio de enxergar a mão de Deus em cada situação, mesmo quando tudo parece perdido. Abacuque também percebe que a justiça divina é infalível. Cada nação, cada líder, cada ação humana está sujeita à soberania de Deus.
Aqueles que se afastam do caminho justo encontrarão correção, enquanto os que confiam nele serão sustentados. Em sua oração e cântico, Abacuque exorta todos a permanecerem firmes na fé, lembrando que o caminho do justo é confiar na providência divina. Ele demonstra que a esperança não é passiva, mas ativa. Envolve louvor, paciência e reconhecimento do poder e misericórdia de Deus. Assim, Abacuque se torna um modelo de coragem e fé, mostrando que confiar em Deus é o que fortalece o espírito humano, mesmo quando a escuridão parece prevalecer. Sua história prepara o clímax final, onde a fé triunfa sobre o medo e a incerteza, iluminando o caminho de todos os que buscam justiça e esperança. No clímax de sua jornada, Abacuque eleva seu cântico de fé e louvor, reconhecendo que, apesar das calamidades, a confiança no Senhor é a força que sustenta a alma. Ele entende que viver pela fé não significa ignorar a dor ou a injustiça, mas confiar plenamente na providência divina, mesmo quando o entendimento humano falha. O profeta declara: Senhor, Tu és minha força. Tu me conduzes mesmo na adversidade. Minha alma se alegra em Ti, meu Salvador e Redentor. Cada palavra reflete a certeza de que Deus é soberano e fiel, e que a justiça e a misericórdia divinas prevalecerão. Abacuque percebe que a verdadeira fé transforma o coração. Medo se torna coragem. Dúvida se torna confiança. E angústia se converte em esperança. Ele vê que a glória de Deus se manifesta tanto no juízo quanto na redenção, e que a presença divina é suficiente para guiar e sustentar o povo em todas as circunstâncias. O profeta conclui sua jornada espiritual com alegria e louvor, tornando-se exemplo para todas as gerações. Sua história mostra que a fé não se abala perante a adversidade, mas se fortalece na confiança em Deus. Ele nos ensina que o caminho do justo é permanecer firme, confiar no Senhor, e reconhecer que sua justiça e misericórdia prevalecerão para sempre, iluminando o caminho de todos que buscam a verdade, a esperança e a salvação.